Excelente noite. Vamos começar a nossa aula, né, de hoje, dando continuidade, então, aos nossos conhecimentos ali, né, o nosso curso da disciplina de energia hidráulica e sistemas de geração hidrelétrica. Então, conforme eu comentei com vocês, nas nossas três primeiras aulas, nós falamos aí a respeito de algumas bases que nós precisávamos para dar sequência a esses conteúdos, né? Então, a gente teve uma base introdutória, depois a gente falou de uma parte de hidrologia, né? Depois nós falamos de uma parte de hidráulica, e na última aula nós falamos aí da parte de máquinas de fluxos, que é uma continuação aí dos sistemas hidráulicos. Então nós pegamos toda essa base para agora, de fato, né, na nossa unidade 4, a gente começar a parte então de geração, né, hidrelétrica. Então a primeira parte foi a parte de energia hidráulica e agora nós vamos falar sobre os sistemas de geração hidrelétrica a partir de agora, né? A partir dessa nossa semana 4 até a semana 9, nós iremos então dar continuidade a esses conteúdos, né? E, e aí lá para o final da disciplina, lá a partir da unidade 7, 8 e 9, nós vamos falar sobre os dimensionamentos desses sistemas aqui. Então, a nossa aula de hoje é sobre introdução às centrais hidrelétricas, né? Então, conforme eu falei, as três primeiras aulas são a base e agora a gente começa, então, sempre quando a gente começa um assunto, a gente fala primeiramente sobre a introdução a esse assunto, né? Vamos falar sobre centrais hidrelétricas, nós temos pequenas centrais hidrelétricas, grandes centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas, nós vamos tentar entender, então, como funciona esse sistema, né? Então, para a gente começar a nossa aula, sempre eu trago uma frase para inspirar vocês para vocês aí ficarem firmes até o final, né? Então, a inspiração existe, porém temos que encontrá-la trabalhando. Então, vamos firme aí, não desistam das atividades de vocês. A professora Carol passou para vocês aí as outras atividades que vocês precisam realizar. Então, vamos nessa, vamos firme aí. Bom, então, inicialmente, né? A gente tem que ter um entendimento do que é uma central hidrelétrica, para que ela serve, como ela funciona, né? Então, primeiramente, por que que nós estamos estudando estes sistemas aqui? Nós estamos estudando esses sistemas focados na parte de geração de energia elétrica. Nós falamos nas últimas aulas, né, que existe aí uma matriz energética no Brasil e no mundo. Falamos que a matriz energética do Brasil, né, ela é, ela é configurada prioritariamente de energias renováveis e uma grande parcela dessas energias, representativa dessas energias renováveis aí vem então da nossa energia hidráulica, né? Então é por isso que nós temos uma disciplina somente disso, pela grande importância desse setor e também pensando aí na parte de dimensionamento para que vocês, futuros profissionais, tenham aí uma importância nesse segmento, né? Então a energia elétrica ela é o que é importante hoje em dia. Pensa comigo aqui, né? Sempre a gente vai conversando na aula, né? Eu trago aqui a parte do livro, mas a gente vai também pensando em exemplos, né? Pensa comigo aqui. Se hoje a gente não tiver energia elétrica, olha, pense o caos que vai gerar dentro de uma cidade, né? Se você está dentro de uma cidade. Hoje nós dependemos de tudo, né? Para que a gente possa fazer, então, qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de atividade, nós precisamos de energia elétrica. Basicamente é isso. Nós estamos, então, 100% dependentes da energia elétrica. Então, essa nossa aula, nós precisamos de energia elétrica, senão nós não temos aí a internet, né? Se você não tiver energia elétrica, se você mora num prédio, você não tem água. Conforme eu comentei com vocês na aula passada, nas máquinas de fluxos, nos sistemas de bombeamento, né? Quando a gente tem lá um prédio, eu tenho lá então as bombas centrífugas, que elas vão pegar a água do reservatório inferior, de uma cota inferior,
e vão jogar essa água para um reservatório que está lá no topo do prédio, que é o reservatório superior. Então, essa bomba ela necessita do quê? De um motor, né? Por isso que a gente chama de conjunto motobomba. E aí, se eu não tenho energia, essa bomba não funciona. Consequentemente, ela não puxa água e, consequentemente, eu não tenho, então, essa água disponível. E é a mesma coisa se eu tenho lá na minha captação. Eu tenho que ter um sistema de bombeamento que vai pegar do rio e vai mandar lá para a estação de tratamento, que é na cidade, e depois distribui a partir das redes de distribuição. Então, pensando aqui, né, nesse contexto, nós precisamos de energia elétrica constantemente. E nós precisamos que essa nossa demanda de energia elétrica seja suprida. E cada vez mais nós precisamos de energia elétrica, né? Então vamos pensar no seguinte cenário aqui. Pensando aqui nessa parte de energia elétrica ao longo do nosso tempo, né? Se a gente pegar uma casa antiga, a gente vai ver que ela vai ter muito menos tomadas do que uma residência recentemente projetada. Por quê? Porque antigamente eu tinha menos eletrodomésticos que hoje em dia. Então, a gente pensar nesse contexto, é onde eu quero chegar, né? O Emerson está comentando ali no chat, não sei se ele vai fazer alguma pergunta, ele pode até participar com a gente aqui. Pensando aqui nesse cenário, consequentemente, antigamente eu tinha menos demanda do que hoje, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, hoje, a necessidade de energia elétrica ela é muito maior do que antigamente. Por quê? Só pensando nesse contexto. As casas antigas tinham menos tomadas. Por quê? Porque tinham menos eletrodomésticos. Hoje a gente precisa de muito mais tomadas porque a gente precisa de muito mais eletrodomésticos. E aí, consequentemente, a demanda de energia é maior. Então, pensando neste contexto, eu preciso, então, verificar a minha geração de energia elétrica. Ela tem que ser cada vez maior, né? Então vamos pensar nesse cenário. Então, pensando nesse cenário ao qual eu preciso de uma geração de energia elétrica cada vez maior, eu preciso pensar então, como eu consigo gerar maiores quantidades de energia, né? Então, um dos fatores que nós temos aqui é essa questão, então, dessas centrais hidrelétricas, né? Elas podem ser pequenas ou podem ser grandes centrais. E o que a gente precisa, então, entender a eficiência dessa geração, né? Eu acho que o nosso principal. Estou com um problema no microfone, na configuração da câmera. Emerson, aqui no na nossa aula, né? Os alunos eles podem comentar somente no chat escrito, tá bom? Senão atrapalha a aula, essa aula nossa ao vivo, tá? Então, se você quiser, você pode comentar aqui no nosso chat, tá? Beleza? Professor, Oi, pois eu não. acho que eu consigo liberar para ele, se ele caso queira fazer tirar alguma dúvida, algum comentário, eu acredito que eu consigo É, liberar para ele. então tudo bem, pode ser Deixa, também. deixa eu ver aqui só um pouquinho. Mas deixa ele à vontade aqui, né? Se ele quiser fazer uma pergunta, a gente libera mais para o final ali. Se ele quiser conversar, a gente faz isso daí, tá bom? Beleza, combinado. Então, seguindo aqui, aí o Emerson ele pode estar respondendo aqui e vendo se ele concorda com a gente ou não, tá, Emerson? Mas fique à vontade na nossa aula aqui, né? Então, pensando nisso, nós temos aqui a nossa referência, conforme eu estava comentando, né? Qual que é a nossa referência? É a Itaipu. A Itaipu, então, é a nossa referência de geração de energia, né? Nós temos, então, uma usina hidrelétrica, né? Que ela tem as fronteiras ali também no Paraguai, né? Então, é uma grande geração de energia elétrica. Essa é a nossa referência. E nós temos outras usinas, pequenas os centrais, e temos também grandes usinas ali, né? Por exemplo, Belo Monte, né, lá no Pará. Mas se a gente for verificar, Belo Monte ela não tem uma eficiência que a nossa Itaipu tem. E aí a gente vai precisar entender então o porquê disso, né? E entra dentro então do aspecto dessa questão então do arranjo das unidades que nós temos.
E aí esse arranjo ele vai ser definido por diversos fatores que nós vamos comentar na aula de hoje, tá bom? Bom, então, essa eletricidade hidráulica, né, ou seja, a energia potencial gravitacional que nós aproveitamos aí desse aproveitamento hidrelétrico, geramos então pegamos, a gente já estudou isso por Bernoulli, né, que a gente transforma a altura em pressão, então a gente aproveita essa irregularidade natural, ou seja, esse desnível topográfico, né? Quanto maior o desnível, melhor, mais geração de energia. Por quê? Quanto mais alto, né? Quanto mais altura, eu comentei com vocês na aula passada, né? A altura é pressão, né? Até dei o exemplo, por exemplo, da caixa d'água. Quanto mais alta ela está, mais pressão eu vou ter na minha torneira, no meu chuveiro, né? Então, eu aproveito esse desnível topográfico para poder fazer essa geração de energia, né? E aí eu complemento com a construção de barragens, por quê? Porque eu faço o barramento do rio, ele aumenta o nível do rio, né? Ele transforma o rio em um reservatório, em um lago, e esse lago, ele pode ser de usos múltiplos, né? Ele pode ser aí, servir para piscicultura, né? Criação de peixes, irrigação, navegação, etc, etc. Então, quando a gente trabalha com recurso hídrico, que está dentro de uma bacia hidrográfica, que nós aprendemos lá na nossa primeira aula, a definição de bacia hidrográfica, eu comentei com vocês, que é uma unidade de planejamento, né? E dentro da bacia hidrográfica, então, estão todos os recursos hídricos ali que caem dentro dessa bacia, porque ela é definida pelos desníveis topográficos, né? Pelos limites topográficos. Então, são os morros ao qual a água vai descer lá para o rio principal, né? Que a gente chama de Talveg. Bom, então a gente tem ali o recurso hídrico dentro de uma bacia hidrográfica. Então, quem vai definir os usos? São os comitês de bacias hidrográficas que vocês estudaram também comigo aqui, né? E aí ela vai definir, então, o que vai ser para abastecimento, que a gente precisa de água potável, o que vai ser para a indústria, para a geração de um determinado produto, o que vai ser aí para outros fins, e uma das finalidades também é a geração de energia, tá bom? E é o que é o nosso foco aqui. Bom, então, uma central hidrelétrica, então, o que que ele é? Um conjunto que alia tecnologias de equipamentos para que a gente possa aproveitar o potencial hídrico de um rio e gerar energia elétrica. Basicamente é isso, né? E aí, nós vamos, então, aproveitar esse potencial energético, né, para gerar eletricidade e suprir essa demanda que eu venho falando com vocês, tá bom? Bom, em termos gerais, né, o que a gente pode falar aqui? Nós podemos condicionar a geração de energia elétrica a partir de grandes ou pequenas centrais hidrelétricas. Por isso que a ideia aqui é a gente falar sobre centrais hidrelétricas no geral. A gente vai falar um pouquinho sobre pequenas e grandes, e aí lá mais para adiante da disciplina, a gente vai, né, tentar fazer um dimensionamento, né? Nós vamos observar um dimensionamento de uma pequena central hidrelétrica, que é um propósito mais simplificado, né? Quando a gente fala de grandes centrais, usinas, aí pensa comigo, é um projeto gigantesco, né? Que envolvem diversos profissionais, é uma coisa muito complexa. E aí não daria tempo da gente trabalhar isso daqui nas nossas aulas, mas a gente vai aprender então o básico de como funciona o dimensionamento aí lá mais para frente da nossa disciplina. Por isso que a gente começa com a parte introdutória, depois a gente vai a fundo aí na nossa parte de cálculos, né? Assim por si só. Bom, então, nós temos as grandes centrais, mas qual que é o problema da grande central hidrelétrica, da usina hidrelétrica? O Emerson até pode comentar ali, né, no chat, se ele quiser. A gente tem aí um grande impacto ambiental, vocês concordam comigo? Eu comentei isso também nas nossas aulas, né? Que um grande empreendimento, ele gera um grande impacto ambiental. E para isso nós precisamos fazer um estudo de impacto ambiental, né? E o que é um estudo de impacto ambiental? Eu preciso avaliar aí o ambiente físico, químico, biológico, antrópico, né, que é a parte social. Tudo isso vai gerar um grande impacto ambiental e um grande empreendimento. Eu vou fazer um alagamento de um determinado local, eu tenho que remover a população ribeirinha, eu vou perder fauna, eu vou perder flora, eu vou ter impactos na economia,
Olha o grande problema que eu estou gerando ali, para poder gerar energia elétrica, para poder suprir as nossas demandas do dia a dia, que estão relacionadas ao nosso cotidiano hoje em dia, né? Bom, então, nós temos algumas alternativas desses grandes empreendimentos, são as pequenas centrais. Logicamente que tudo é proporcional. Se eu tenho uma pequena central hidrelétrica, consequentemente eu vou gerar menos energia, né? Então, eu precisaria de várias pequenas centrais hidrelétricas, né? Então, tudo isso é o quê? É um estudo de engenharia e definido por projetos, qual que seria mais viável. É isso que a gente vai ver na aula de hoje também. E o que é uma pequena central hidrelétrica, né? Ela vai funcionar com reservatórios pequenos ou derivação de cursos d'água permanente, né? Que a gente chama ali de fio d'água, tá bom? Bom, então, uma pequena central, ela é tecnicamente simples, então, lógico, então vamos compará-la a uma usina, né? Uma usina hidrelétrica, vamos pensar numa Itaipu, que é gigantesca, né? Inclusive, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas se vocês tiverem a oportunidade, vão até lá e façam uma visita técnica, né? É excepcional você conhecer a Itaipu, né? Porque aí você começa a entender a magnitude daquilo lá, né? Então, pensando então nessa correlação, né, entre uma usina hidrelétrica seria uma grande, né, com uma pequena central. Então, uma pequena central, ela é tecnicamente muito simples, né? Ela pode ser disposta em diversos arranjos que a gente vai ver hoje e pode ser implantada para atender necessidades da propriedade em termos de energia elétrica e também irrigação. Então, eu posso gerar essa energia elétrica para quê? Às vezes eu tenho uma fazenda, e nessa fazenda eu tenho uma queda d'água que eu quero aproveitar isso para gerar uma energia elétrica. Eu posso implementar uma pequena central. E aí pense comigo, você profissional na área de energias renováveis, você pode aí fazer dentro do seu escopo de projetos, você pode viabilizar um projeto desse, né? E vender esse projeto aí para um proprietário, por exemplo, de uma fazenda. E aí eu vou viabilizar o quê? Uma irrigação nessa fazenda, né? Uma secagem ou armazenamento de grãos. Por quê? Porque a energia elétrica ela pode ser convertida em energia térmica, né? Acionamento de moinhos, né? E outras questões dentro, por exemplo, de uma fazenda. Então pensa, eu tenho uma usina hidrelétrica que gera aí energia para diversas cidades, né? Para uma grande gama de situações. Ou eu posso ter uma pequena central e aí ela vai gerar energia elétrica para um determinado local ali específico, tá bom? Bom, em resumo, pensa comigo agora uma usina, né? Ela vai ser composta basicamente então por uma barragem. A gente vai ter uma aula só sobre barragens, né? E aí entra aquela questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O rompimento das barragens. Por isso que ela é um assunto importante que a gente vai ter que estudar aqui também. Que é um assunto que envolve a parte de segurança das barragens, os impactos, enfim, de como é feito e como é conduzido esse sistema, tá? Um sistema de captação, que é a tomada d'água ali, e o desvio de água, né? E uma central hidrelétrica e uma comporta. Então, são várias questões ali que a gente precisa estudar. Cada uma dessas partes, ela vai implicar, então, em uma obra, uma instalação, que deve ser projetada para operações conjuntas, ou seja, ela vai ser um sistema que vai trabalhar com essas unidades, né, que a gente fala de sistemas unitários, ela vai então trabalhar em conjunto, tá? Para melhor aproveitamento do potencial hidrelétrico no rio, a maioria das vezes o seu curso normal é interrompido por meio de uma barragem. Isso eu venho falando com vocês também, né? Nós temos aí um rio, que é um sistema lótico. Quando eu faço um barramento, ele vira lêntico, tá bom? Ele vira lêntico. E aí, a, nós temos aqui, então, um, um barramento desse rio e vira um reservatório. Então, eu transformo um rio corrente em um reservatório, tá bom? Bom, seguindo aqui.
nós também temos, né, que a água deste reservatório é levada até uma casa de força por túneis, que a gente chama de condutos forçados, né? Eu expliquei isso quando a gente falou na hidráulica, né? O que que é um conduto forçado? É quando a minha tubulação ela está 100% preenchida por um fluido, no caso a água. E aí, se ela está 100% preenchida, eu não tenho entrada da nossa pressão atmosférica ali. Isso significa que dentro da minha tubulação, a pressão dentro dela é maior que a pressão atmosférica. E aí a gente chama isso de conduto forçado. Geralmente o conduto forçado, né, ele vai trabalhar contra a gravidade, ou ele pode trabalhar a favor da gravidade também, nesses casos aí que a gente conduz uma grande água, né, uma grande quantidade de água com uma grande pressão, tá bom? E aí esse conduto forçado ele manda para a turbina. A gente viu também que a turbina ela é diferente de uma bomba, né? A turbina ela tem pás que vão ser rotacionadas por meio da entrada dessa água sob pressão. A água entra, bate na pá da turbina, e aí essa turbina ela gira, né? Então, a gente está aí transformando energia hidráulica em energia mecânica. Já a bomba é diferente, né? A bomba, ela transforma energia mecânica em pressão, né? Por quê? Porque o motor aciona o rotor e o rotor ele vai então ser impulsionado por uma energia elétrica e aí ele gera uma pressão no meu fluido e aí esse fluido ele sai, né? Ele por exemplo uma se eu tenho uma bomba centrífuga, né? Que ela vai ser um escoamento 90 graus, ela entra e ela sobe, né? Ela vira 90 graus, então isso gera uma grande pressão, tá bom? E aí essa água ela pega, passa pela turbina e volta para um canal chamado canal de fuga, né? E aí esse canal de fuga vai ser posteriormente aí ao nosso sistema. Essa água ela vai ficar aí como se fosse um reservatório à parte, e aí volta na parte dos nossos do nosso sistema hidrológico, né? Do nosso ciclo hidrológico. Essa água que está no canal de fuga, ela vai sofrer a ação do sol, a ação do sol, ela ela vai esquentar essa água por uma energia cinética, tá? Essa energia cinética vai, então, entrar na água e vai evaporar essa água, vai ser precipitada. Então essa água ela vem do nosso canal de fuga, ela evapora e depois ela precipita novamente no nosso reservatório. Por isso que nós chamamos esse sistema de energia renovável. Por quê? Porque a água é a mesma, ela vai entrar no ciclo hidrológico. Agora, nós estamos aqui numa disciplina, então, específica. Logicamente, eu não posso falar para vocês que sempre vai ser assim, né? Se eu tiver alguma coisa que vai interferir aqui no no meu sistema hidrológico, né? Pode ser, então, que essa água ela vai evaporar, mas ela vai precipitar em outro local. E aí nessas horas que acontece então que às vezes eu tenho o meu nível do meu reservatório muito baixo, porque não tenho chuva ali. E o que que vai interferir no ciclo hidrológico? É o homem. A ação antrópica, porque o ciclo hidrológico ele é um ciclo natural. E só que sempre quando o homem ele interfere em algo, por exemplo, uma barragem, que é um sistema colocado pelo homem ali, é uma obra hidráulica, né? A gente então tem essa questão, né? Esse problema, essa interferência. Bom, pensando aqui, né, nessa nossa matriz energética brasileira, nós temos então algumas questões, como eu falei para vocês. Ó, aqui o HE é o que? A usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica, ela vai gerar uma quantidade de eletricidade muito maior do que os outros sistemas, né? Aqui é a usina termoelétrica, a eólica, né? Aqui nós temos a parte de fotovoltaica, pequenas centrais, né? Grandes centrais. Aqui a gente tem a usina termonuclear, né?
que é potência outorgada? Outorga, ela vai ser uma potência que vai ser definida pelo órgão legislador, ou seja, é uma potência que ela está apta, né? Eu posso gerar essa quantidade. E potência fiscalizada, né? Potência fiscalizada, ela vai ser aquilo que é gerado de fato, mas não necessariamente ela é outorgada, são coisas diferentes. Outorgada, então, ela passa por um órgão, por exemplo, a ANEL que vai fazer a outorga, ou seja, quanto que eu posso gerar. Ela vai falar assim, ó, quanto que eu posso gerar de energia elétrica, né? E a potência em fiscalização vão ser, às vezes, alguma usina que ela está sendo, ela está sendo, como que eu posso falar? Construída, né? Só que ela não tem autorização. O que que é a outorga? É a autorização. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar claro. Vamos supor que você quer ter aí um poço artesiano. Quando você tem um poço artesiano, você precisa então furar esse poço, né? Todo o custo é seu. E aí a água você precisa fazer o tratamento, então você não tem mais a responsabilidade da concessionária de abastecimento. A responsabilidade é sua. Só que você não pode simplesmente furar um poço e começar a extrair essa água. Você precisa da outorga. Então, você precisa do direito de uso. Você tem que falar, comprovar quantos metros cúbicos você vai utilizar daquela água, e aí o órgão ambiental ele vai falar para você se você tem esse direito de usar ou não. Porque você precisa respeitar a recarga do lençol freático. Se você usar mais do que o lençol freático é recarregado, você vai secar esse poço. Então, existe aí uma legislação, tá bom? Bom, então, voltando aqui, né, quando o livro foi escrito, né, em fevereiro de 2023, a gente tinha em torno aí de 215 usinas hidrelétricas, né, que são grandes sistemas aí, de geração de energia elétrica. A gente pode verificar aqui também que as pequenas centrais, existem uma grande variedade, né, de pequenas centrais, e aqui eu tenho a central de geração de energia elétrica, né, que a gente vai ver que tem várias configurações dessas centrais, né? Pode ser grandes centrais, pequenas centrais, né? E aí a gente vai verificar então que dentro tem as micro, as mini, nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, o PCH, o CGH e o UHE são sistemas de geração de energia a partir da energia hidráulica, tá bom? Então a gente percebe que existe aí uma grande quantidade de geração, né? Principalmente das usinas hidrelétricas. Por isso que a principal matriz energética nossa aqui de geração são as usinas hidrelétricas, tá bom? Bom, quando a gente fala de etapas do estudo, né, de aproveitamento, nós temos aí, então, basicamente 5 etapas. Por quê? Porque eu preciso saber, não basta eu querer fazer um sistema de geração de energia hidrelétrica, eu preciso verificar se realmente se ele vai gerar a energia que eu preciso. Porque existe um custo muito grande para poder fazer um empreendimento desse. Então, eu preciso saber se realmente ele vai me dar esse retorno que eu quero. E como que eu verifico isso? A partir de 5 etapas complementares aqui. Então, primeiramente, a estimativa do potencial. Então, eu preciso verificar as características da bacia hidrográfica, né? Principalmente no questão topográfica, se eu tenho esse desnível geométrico ali. Eu preciso verificar questões de chuva, a parte geológica e ambiental, né? Então eu preciso saber se esse local está apto. Depois eu vou para o estudo de inventário hidrelétrico, né? Então eu vou verificar aí qual que é o potencial de geração. Eu vou fazer um estudo, vou fazer aí uma verificação da vazão do rio principal e eu verifico então se ele tem potencial para gerar ou não. Primeiro eu verifico a vocação do local, se o local é apropriado. Depois eu verifico se quanto que eu vou gerar de energia ali. Aí eu vou verificar o estudo de viabilidade, né? O estudo de viabilidade é a concepção, né? Que eu vou verificar então como vai ser a característica técnica, econômica, e ambiental e eu vou verificar se existe aí um custo-benefício, ou seja, o tanto que eu vou gastar, se eu vou gerar uma quantidade de energia suficiente para poder, então,
comprovar e credibilizar esse empreendimento. Depois entra a parte do projeto básico, que todo projeto de engenharia tem, né? Então, eu preciso verificar, dentro do estudo de viabilidade, que foi na etapa 3, as características técnicas, né? Então, quais são os equipamentos mecânicos, elétricos, né? Quais são os programas socioambientais para os impactos ambientais que vão ser gerados. E aí, por fim, o projeto executivo. O que é executivo? Ele vem de execução. Então, seria na fase de implementação desse empreendimento, tá bom? Certo? Bom, além disso, né, pensando aqui então nas centrais, eu tenho então a central geradora de energia, que são de capacidade reduzida, né? Então, quando você olhar lá a sigla CGH, vai ser uma central geradora hidrelétrica, só que ela é com capacidade reduzida, ou seja, ela tem uma potência igual ou inferior a 5 kW. Ela é bem pequena, tá? Eu tenho uma pequena central, que ela é maior que a central com capacidade reduzida. Ela vai ser superior a 5 kW, ou seja, ela é maior que essa daqui, e ela vai até 30.000 kW. Só que ainda tem um requisito, né, que ela tem que ter uma área de reservatório até 13 quilômetros quadrados, né? E aí existem algumas configurações. E eu tenho as usinas hidrelétricas, que aí são as grandes, né? As usinas hidrelétricas, elas vão ter aí até 50.000 quilowatts, né? Outorgados, sujeito a outorga, ou seja, autorização do uso. E eu posso ter também potência superior a 5, ou seja, 50.000, ou seja, ela pode ser de enorme porte, né? Como a Itaipu, né? Tá bom? Então, existem algumas configurações. Dentro das nossas centrais, né, hidrelétricas, eu tenho uma classificação quanto à potência. A gente viu aqui que essa de potência reduzida, né, ela vai até 5.000. A central, a pequena central, vai de 5.000 a 30.000 e a usina hidrelétrica ela pode passar de 50.000, né? Dentro dessa classificação, eu ainda tenho os tipos. Elas podem ser micro, mini e pequena, né? A pequena a gente acabou de ver aqui. Então, a micro, mini, ela está dentro da central geradora, né? Então, uma micro, ela tem potência menor que 100 kW, então, dentro de um sítio, por exemplo, né? Dentro de uma chácara. Eu tenho uma mini, que ela vai ser de 100 a 1.000, e eu tenho as pequenas, que elas vão ser de 1.000 a 30.000, tá? E aí eu tenho as quedas, né? Quanto menor a queda, menor é a geração, tá bom? Bom, a construção das pequenas centrais hidrelétricas e das nossas centrais hidrelétricas geradoras, que a gente acabou de ver ali, né? Que a gente tem a mini, né? A gente tem a micro, né? É viabilizada por diversas questões, sendo tantos fatores econômicos quanto fatores socioambientais, sem contar a capacidade de manter a região próxima, abastecida energeticamente, gerando crescimento e desenvolvimento local. Ou seja, o que vocês, alunos, precisam verificar aqui? São duas questões. Eu tenho, eu tenho que colocar na balança, eu tenho que gerar energia, eu tenho os fatores técnicos e os fatores econômicos. Do outro lado da balança, eu tenho os fatores ambientais, que quando eu tenho um empreendimento, eu vou ter aqui um impacto ambiental, né? Então, como que eu preciso trabalhar isso? Se eu realmente tenho que suprir essa necessidade, eu vou acabar gerando um impacto ambiental. Como que eu vou trabalhar com esse impacto ambiental e ainda coloco ainda mais que seria o impacto econômico, né? Ele pode causar o problema de falta de geração de emprego ou ele pode causar um fator positivo, que a gente chama de medidas potencializadoras. Ou seja, ele pode gerar emprego. E aí essa geração de emprego ela pode ser local, empregando a mão de obra local, ou eu posso trazer gente de fora. Então, vocês percebam que é uma complexidade. Não é somente um empreendimento. Eu vou ter problemas ali também, mas esse empreendimento ele pode ser coisas boas. Ele pode gerar empregos, né? Ele pode trazer aí um potencial turístico.
ele pode... E aí, se eu tiver grandes impactos ambientais, problemas, por exemplo, de desmatamento, né? Redução de fauna, redução de flora, eu posso trabalhar para fazer o quê? A mitigação desses impactos ambientais. Ou seja, se eu faço uma estimativa dos impactos ambientais e eu verifico que eu vou perder fauna e flora, então eu já faço a remoção dessa fauna, eu faço uma área de plantio dessa flora, eu tento reduzir ou minimizar esses impactos, tá bom? Então, o estudo de impacto ambiental ele serve para isso, para a gente então verificar quais são esses impactos e tomar ações para que a gente possa resolver esses problemas, ou pelo menos minimizar esses problemas, tá bom? Então, uma pequena central hidrelétrica ela vai ter essa configuração aqui, né? Eu tenho então o barramento, esse aqui é o meu reservatório. Aqui eu tenho a tomada d'água. Então, conforme eu falei, eu tenho esse desnível geométrico que a bacia hidrográfica me proporciona. Essa entrada dessa água ela vai vir no pé da barragem, né, mais próximo ao pé da barragem, ou seja, aqui eu tenho uma maior pressão. Essa água ela entra para uma tubulação que a gente chama de conduto forçado, que eu já expliquei para vocês. Ela vai entrar e vai movimentar a minha turbina, né? Então essa pressão da água movimenta a minha turbina, e aí aqui eu tenho então a casa de força que vai transformar a energia hidráulica, a energia mecânica pela turbina e depois a energia elétrica pelo transformador aqui, né? Pelas nossas casas de força, depois ela vem para o transformador e manda pelas linhas de transmissão. Essa água ela vem para o canal de fuga, e esse canal de fuga então é um reservatório a jusante do meu sistema. E aí eu falei para vocês, né, que esse canal de fuga, depois essa água ela é direcionada para escoada, né, e essa água ela vai depois evaporar e precipita novamente no nosso reservatório, no ciclo hidrológico que está funcionando normalmente, tá bom? Bom, além disso, a classificação das pequenas centrais, né, elas podem então ser dentro das mini centrais e das mid centrais, né? Lembra que eu tenho aí uma gama muito forte entre as pequenas centrais, elas vão de 5 a 30 mil, então eu tenho um universo muito grande. E dentro ainda a gente pode colocar, então existem autores que colocam as mini centrais, tem uma potência de 1.000, que são essas aqui, né? Ó, as mini, né? Elas vão de 100 até 1.000 aqui. E eu tenho as mid centrais, né? Que elas vão até 30 mil quilowatts, né? Só que eu tenho esse espelho d'água até 30 quilômetros quadrados, 3 quilômetros quadrados. O que é espelho d'água? É o reservatório, tá? Aí aqui vamos mostrar algumas características. A altura máxima da barragem, vazão máxima, né? Número de grupos geradores de vazão, enfim. Aqui tem as características técnicas, né? Que vão definir, então, o que é uma mídia central e o que é uma mini central, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho agora sobre os arranjos, né? A gente já vai encaminhando para o final da nossa aula. Então, o que é um arranjo? É um conjunto de. Como que eu posso falar? Para vocês entenderem. Vão ser as operações unitárias desse meu sistema. Então, eu vou ter lá. O que é um arranjo? É isso aqui, ó. Eu tenho o reservatório, eu tenho a barragem, eu tenho a casa de força, eu tenho o canal de fuga. Como que eu arranjo isso dentro da minha bacia, tá? Então, eu tenho arranjos que eu considero arranjos ótimos, ou seja, são arranjos que eu vou considerar os processos iterativos, ou seja, esses processos que vão trabalhar em conjunto, né? Que eles vão combinar, né, a parte ambiental, social, a parte de segurança, né, como uma barragem, por exemplo, né? Indústria do turismo, que aí seria uma medida potencializadora positiva, né? Durabilidade na navegação, né? Eu tenho a facilidade de manutenção, enfim. Eu preciso pensar como eu vou trabalhar. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho o meu sistema, ele tem a parte técnica e econômica? Então eu também preciso pensar como que vai funcionar, como que ela vai ser operada. Porque se eu tiver uma usina, uma central
que ela tem um alto custo e ela me dê um pouco retorno, eu inviabilizo esse sistema. Então, esse meu sistema ele precisa ter aí uma viabilidade, né? E a viabilidade de operação, o custo da operação. Então, quando eu for fazer esse arranjo técnico, chama arranjo técnico, né? Eu preciso então colocar esse sistema de uma forma técnica. E como que eu consigo, como que eu configuro isso? Eu preciso verificar questões topográficas, econômicas, ambientais, hidrológicas, geológicas, né? A parte a parte das rochas, do solo, né? Por quê? Às vezes eu vou fazer uma barragem, eu tenho que ver como que vai ser essa fundação dessa barragem. Então, esses estudos geotécnicos, geológicos, vão viabilizar ou não a implantação de uma usina hidrelétrica, por exemplo, ali naquele local. A parte social, né? Ou seja, eu vou estar inundando uma área que tem a população ribeirinha, vamos supor, uma população de pescadores. Eu vou causar um impacto econômico e um impacto social ali. Eu vou ter que remover essa população e levar para outro local. Isso causa um impacto enorme. E aí um grande problema que a gente tem, né, principalmente aí para quando a gente dependendo do local, são as questões indígenas. A gente sabe que a legislação dos indígenas são diferentes da nossa. Então, eles têm uma determinada proteção e a questão da área também. Então, isso gera um grande fator ali problemático para quando eu coloque um grande empreendimento desse tipo também. Bom, pensando aqui então num sistema, né, de geração de energia de uma pequena central, olha só, essas imagens são bem bacanas para a gente poder visualizar, né? Então aqui eu tenho o nosso reservatório, aqui fica a nossa barragem, né? Então a tomada d'água ela fica aqui o canal de adução, ou seja, eu vou puxar água por aqui, aqui é a tomada d'água, pegando essa água desse reservatório, entra no conduto forçado e aí entra na casa de força. Aqui eu tenho a minha turbina, gera energia, né? E aí o canal de fuga ele segue para cá. Então esse é o modelo, né? Então eu tenho vários tipos de cenários, né? Tenho pequena central de baixa queda, pequena central de queda afastada. Eu tenho pequena central de queda sem canal, pequena central com alta queda e próxima barragem, ou seja, não, o meu empreendimento nunca vai ser o mesmo. Por quê? Porque ele depende das características morfológicas da minha bacia. Depende do rio, depende da minha barragem, depende como esse reservatório ele foi formado, depende de diversos fatores, ou seja, é um estudo muito complexo aqui, né? Eu não posso trazer para vocês uma receita de bolo, porque cada local vai ter um tipo de arranjo técnico aqui, né? Observado pelo técnico, no caso que vão ser vocês, tá? E aí vocês vão dar uma olhadinha no livro depois, certinho, que lá vai explicar a configuração, né, exemplos, e aí vocês conseguem observar de uma maneira melhor, porque aqui na nossa aula não dá tempo de eu falar tudo que está escrito lá no livro, né? Aqui seriam ideias gerais e alguns exemplos, além do que está no livro, para vocês começarem, então, a ter esse entendimento, tá bom? Bom, quais são alguns arranjos mais utilizados, né? São as centrais hidrelétricas de desvio, de represamento, com casa de força no pé da barragem, né? Então, aqui seria uma grande pressão que eu tenho no pé da barragem, e canais de derivação, né? Então, alguns exemplos que a gente tem no livro ali para a gente poder visualizar, né? Um canal de desvio, então, eu tenho uma barragem que eu faço o desvio desse canal, eu venho para uma tomada d'água, né? E aí aqui eu tenho então um canal. Esse canal ele vai ser projetado, né? Não é um canal natural. Aqui eu tenho uma estação elevatória, ou seja, um conduto de bombas aqui. Aqui uma câmara de carga, ele vem então no conduto forçado. Olha só a minha tubulação, né? Vem com uma grande pressão, entra aqui na casa de força. Aqui eu tenho então minha turbina, gerando energia e vem para o canal de fuga. Ó, o canal de fuga é aqui, tá? Esse é um sistema. Central hidrelétrica de represamento. Então, eu tenho uma represa, né, que a gente chama. A água está paradinha aqui, né? Uma grande barragem. Essa água ela vai entrar aqui na tomada d'água para o conduto forçado, entra na casa de força, gera energia e aqui ele vem para o canal de fuga.
né? Aí aqui, né, o ciclo hidrológico vem, aquece essa água, depois formam-se as nuvens e precipita novamente aqui. Eu tenho o pé da barragem, né? Como que funciona isso, né? Então, eu tenho aqui uma grande barragem, né? Que é a ombreira, né? Da barragem. E aqui a tomada d'água, ela é aqui embaixo, ó. A tomada d'água é aqui embaixo. E aí joga para cima, joga para cá. E aí aqui eu tenho a casa de força, gera energia e o canal de fuga é para cá. Então o barramento ele tá para cá, vem, puxa essa água aqui daqui para cá, e a jusante eu tenho o canal de fuga. Olha só como que ele é diferente, né? Bom, e aí, só para a gente finalizar, né, a gente tem também essas centrais hidrelétricas de derivação, né, elas são implementadas em locais com relevo altamente acidentado. Perceba aqui, eu preciso verificar as características da minha bacia e aí sim eu vou avaliar qual é o tipo de arranjo técnico. Nesse caso aqui, ó, no central de derivação, eu verifico então quando eu tenho um altamente acidentado, né? No qual o reservatório é formado em determinado rio e o sistema de adução conduz a vazão necessária para a geração de energia de descarga em outro local. Aí eu pego essa água que está no local, jogo para outro local, né? Por isso que é derivação. Estou derivando a água de um local, jogando para outro. Então, vocês observaram aqui, né, para a gente finalizar a nossa aula aqui, que eu tenho, então, diversos assuntos aqui que a gente falou hoje. Então, a gente teve essa introdução, né, sobre os tipos, né, de centrais, a gente tem as usinas, a gente tem as pequenas, a gente tem as características de divisão ali, pela capacidade de potência de geração, a gente verificou algumas condições técnicas de implementação e, posteriormente, os arranjos, né? Então, aqui a gente já começa o assunto técnico da parte de geração de energia hidrelétrica, né? E aí, nas próximas aulas, a gente vai avançando esse conteúdo, tá bom? Então, agradeço vocês aí pela participação, né? Pela disponibilidade aqui nas nossas aulas. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, professor. Boa semana. Tchau, tchau.